Ele pode consultar alguém mais próximo? Pode. Mas dependendo da circunstância, esta tem que chegar ao anjo do Pai. São hierarquias estas que nós respeitamos. E por que isto acontece? Porque mesmo tendo uma programação de vida, essa programação de tempo, ela pode ser alterada para mais ou para menos. Então, eu já disse aqui que nesta casa hoje, nós temos mais ou menos 6 companheiros, 6 é assim, né? 6 companheiros que estão de moratória. E essa moratória já foi renovada algumas vezes, olha que interessante. Por quê? Porque o Espírito está cumprindo bem a ficha de trabalho. Além de cumprir, ele ainda excedeu. O que nós queremos fazer com esse Espírito aqui no plano espiritual? Não. Sabe por quê? Pedites na terra, nós temos quase 50 bilhões de pedintes. Trabalhadores destes 50 bilhões não chegam a 10%. E olha que eu estou falando a nível material e espiritual. Então nós precisamos de mudar, sim. Já que todos querem permanecer no corpo, no trabalho do Cristo, e o trabalho do Cristo é pesado, é difícil. E, sim, sempre aqui é. É comum aos religiosos cobrar de Deus o que eles sequer ainda fizeram. Existe uma palavra que é muito usada no meio religioso, que a palavra chama merecimento. Nenhum de vocês aqui presente tem menos nesta terra de 2.000 em reencarnações. Estou falando aqui na terra. Então, em 2.000 encarnações, o que vocês já fizeram? Para repetir tanto. Tem muitos que não têm 2.500 e já não estão mais aqui, já bateram asas. Então, tudo isso nos faz repensar valores. Pelo simples fato de eu ser espírita, não me dá o direito de cobrar de quem quer que seja qualquer coisa. Vocês espíritas são dotados de informações. Nenhum de vocês vai poder alegar ignorância. Por quê? Tudo de que vocês necessitam para passar por esta reencarnação, vocês receberam. A nível espiritual, com acompanhamento, a nível de informação, além do que, nesta casa, nós, os espíritos, falamos diretamente com vocês.
Em muitas casas não existe esta liberdade, talvez por preguiça, por egoísmo, porque se a doutrina dos espíritos, os médios precisam de colocar, como que vocês falam, a cara a tapa. Porque a partir do momento em que eu dou o exemplo 24 horas por dia, eu posso dar a cara a tapa. Não tem problema nenhum. Estarei preocupados com os julgamentos alheios? De maneira alguma. Por quê? A mesma mão que dá um adeus, que oferece uma flor, é a mesma que atira uma pedra. Então, pelo simples fato de vocês, todos, serem convidados de Jesus para o trabalho, não dá o direito de ninguém cobrar nada de Jesus. Não dá. Sabe por quê? Porque a palavra merecimento, ela não pode ser incluída em 99,9,9% dos encarnados. A grande maioria dos homens ainda está aí por misericórdia divina. Em quase todas as oportunidades que o Espírito tem passado, tem falido. Se nasce com um corpinho mais bonitinho, vai falir com a sensualidade. Aí usa o corpo para a sensualidade. Aí desencarna e o espírito fica lá no cemitério junto ao corpo, porque ele trabalhou somente o corpo e nada mais. Se vem com a missão de administrar os interesses de todos, normalmente, para administrar o ouro da terra, o que acontece? Quantos de vocês ouvem assim? Como é que chama a loteria que dá muito dinheiro, Valéria? Mega-Sena. Você joga? Não. Ainda bem. Mega-Sena. Dá muito dinheiro? Todo mundo quer ganhar. Se você soubesse qual é a responsabilidade de administrar dinheiro, olha, então, vamos começar pelo corpo de vocês. Vocês todos administram bem o corpo? Se administrasse, ninguém tinha uma dor sequer. Se tem dor, se tem distúrbios orgânicos, é porque está administrando mal. Vamos partir por aí. Então, eu estou falando do corpo. Você está entendendo, Henrique? Perfeitamente. Mas tem dor que é da idade, não? Como? Tem dor que é da idade. A pessoa envelheceu, aí a máquina com o tempo gasta e vai ter Oh. dor. Aí não é porque usou mal o corpo. Que tristeza, Eduardo, você falar de envelhecimento. Quem diz que o corpo envelhece? Não. O corpo, pelas atitudes dos homens, ele desgasta. Porque senão eu teria que dizer que o planeta envelheceu e vai morrer. Eu teria que dizer que Deus envelheceu e vai morrer. Eu diria que o espírito envelheceu e vai morrer. Vai ter segunda, terceira, quarta, quinta morte. Não existe envelhecimento da matéria. Existe desgaste, mau uso.
É só observar. Então, quase sempre eu tenho falado aqui em tudo que os homens querem. E quando eu digo que nós temos que fugir das facilidades, sim, tudo que é fácil é ruim, porque o que é fácil não gerou conquista. Não é assim? Sim, sem dúvida. Então, eu estou falando tudo isto porque a mediunidade é um aval de Jesus para todos aqueles que faliram, em especial pelo excesso de intelectualidade conquistada. O Espiritismo é uma promessa cumprida por Jesus, independentemente do que quiserem entender cada religioso, cada religião, não me interessa. Mas Jesus disse que mandaria e mandou e está aí, porque responde tudo. Ele é ciência e ele é filosofia. E a religião é um conceito necessário dos homens. Não é uma necessidade do espírito, é dos homens. Então, o que está faltando? Juntar tudo e pôr em prática. Exatamente. Transformar o conhecimento em sabedoria e em trabalho. Perfeitamente. Vamos sempre olhar para o outro, e o outro tem que ser a extensão de mim. Quando eu digo aqui, eu consigo ver um pouquinho mais do que vocês. E em razão disto, eu sou um amante da vida. Eu vejo nesses veículos tamanha beleza que os olhos de vocês não conseguem. Eu já disse aqui mais de uma vez, uma das mais belas criações de uma célula chama-se tumor cancerígeno. Eu sou um amante do tumor, porque o tumor é simplesmente uma criação celular. E uma criação para o bem. Olha que interessante o espírito falar isto. O tumor é uma criação da célula para o bem. Principalmente as células que têm uma função definida pelo Criador, com determinismo divino. São essas células que criam os tumores. E criam esses tumores para defender o corpo. Mas para tal elas têm que pensar, elas têm que buscar elemento, porque não se constrói um corpo, não se constrói, não se edifica sem os elementos necessários. E ela consegue extrair todos os elementos que ela precisa do próprio corpo. Enquanto os homens estão aí preocupados em fazer uma bomba para destruir tudo, eu consigo ver a beleza numa célula invisível aos teus olhos. Precisamos repensar nossos valores e deixar nossas futilidades de lado, que são tantas. Meu marido diz que eu não estou bela. Eu sou a mulher mais feia deste mundo. Vai caçar o que fazer. Vai ficar bela na atitude.
O ideal seria que quanto mais o tempo na vida física passasse, mais belo nós nos tornássemos, mais belo o corpo ficasse. Este é o objetivo. Sabe por quê? Porque pelos trilhões de trabalhadores que estão aqui, se eu der todos os comandos corretos, se eu nunca odiar, se eu nunca desejar mal, se eu nunca julgar, o que eu estarei fazendo? Eu estarei ensinando para este conjunto de trabalhadores que são trilhões a respeitar, a fazer o que é correto. Aí, Eduardo, não tem envelhecimento. É uma boa filosofia. Não é? Eu amo esta filosofia. Sabe por quê? Eu já disse aqui que só na Terra eu estou há 15 mil anos. E você, uns 10. Eu? É. E tenho quase certeza que agora que você está começando a ficar mais jovem. Porque para sairmos daqui e buscarmos outras esferas de vida, nós temos que voltar a ser o quê? Crianças. Olha que interessante. Enquanto vocês viciaram e ficaram velhos no corpo, nós estamos, Jesus fala de voltar a ser criança para viver o reino dos céus. Temos que pensar, não é assim? Temos que refletir. Ou seja, temos que nos amar. É. E o princípio do amor é o respeito a si. A partir do momento em que eu aprendo a aplicar o respeito a mim mesmo, não tenho dúvida que serei um respeitador da vida. Não matarei uma formiga, não matarei uma barata e não matarei um elefante. Nem mosquito, né? Muito menos as células do meu corpo, que são invisíveis. E o mais belo que são invisíveis e formam na união, formam órgãos. Temos que pensar, vocês sequer se conhecem. Isto é o que eu precisava falar. Para refletirmos. Então, nenhum de vocês estão preparados. Eu vou se preparar mesmo. Vai. Isso não interessa, não. Os 10 mil anos você falou sério.